Salve, salve pessoal, bem-vindos ao podcast O Caminho com o Dr. Silvio Pova Júnior. Eu sou o host desse podcast, meu nome obviamente, eu sou o Silvio e muito bem-vindos, espero que vocês gostem do que a gente tem aqui hoje. Antes da gente começar, só fazer o nosso jabá aqui, a gente tem uma parceria com a nossa comunidade cientificamente saudável. Se você está ouvindo aqui e gosta das informações que a gente traz para cá, saiba que tudo que é colocado no podcast também é colocado na comunidade, além de um monte de mais informação. E para quem está na comunidade, tudo que chega aqui para vocês do podcast vai chegar muito mais cedo na comunidade cientificamente saudável. Então vocês são todos bem-vindos também a participarem. Hoje eu vou chamar um dos caras mais competentes na medicina do esporte que eu conheço, esteve com a gente lá no Dante Pazanese, o Victor Brito. Muito obrigado pela sua presença e que bom que você está aqui hoje. Muito bem-vindo. Obrigado, Silvio. É um prazer estar aqui com você. Foi uma honra te receber no nosso podcast. Então, nada mais justo do que eu estar aqui agora com você, poder discutir vários assuntos legais aí. Um prazer. Legal. Hoje a gente vai inverter, eu vou fazer as perguntas para tirar algumas dúvidas. Para quem quiser saber, eles têm um Movement Cast que tá bem legal. Inclusive, tem um episódio nosso lá que tá bem interessante. Se vocês quiserem, depois de ouvirem esse aqui, ouçam o que a gente tem lá no podcast deles também. Vitor, me conta um pouquinho, cara. Assim, vou tomar a liberdade de ficar te chamando de Vitor o tempo todo, porque a gente é amigo. Sempre que a gente começa o podcast aqui, a gente gosta de saber, cara, como é que é seu caminho? Como é que você começou a vida? Você fala assim, cara, eu vou ser médico. Onde você estava? O que você fazia? Boa. Me conta dessa história aí. Eu sou do interior de Minas, de Passos, e meu pai é médico. Meu pai é otorrino. Então, acho que desde pequeno eu tive meu pai como ídolo e fui seguindo os passos dele. Então, sempre acompanhava a rotina dele, por mais que fosse totalmente atribulada, porque ele chegava muito tarde em casa e mesmo assim eu admirava muito o trabalho dele. E com o passar do tempo eu fui meio que decidindo, só que nesse caminho eu sempre quis ser atleta. E eu ia pro lado do futebol, gostava muito, mas eu não fiz especialização precoce, eu jogava todos os outros esportes. Então, eu jogava principalmente futebol e gostava muito de tênis, de basquete, mas futebol era algo que eu colocava pra minha vida. E eu, como um cruzeirense, queria jogar no Cruzeiro. Você jogava de quê? Eu jogava de meia. Legal. E aí é aquela coisa, né? Meia sempre é o mais difícil, porque é a posição que tem uns craques ali. Só que eu não era tão craque assim, na minha cabeça eu achava que eu era, né? Mas enfim, eu fui jogando no time de Passos e fui me destacando até. E chegou um ponto de eu treinar basicamente todos os dias da semana e querer me desenvolver, virar atleta mesmo. Camisa 10 e faixa? 10 e faixa. Aí Esse é um capítulo à parte. Uma das coisas que eu mais gostei, às vezes eu nem queria ser o camisa 10, mas eu queria ser capitão. Isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Aí depois eu vou te contar o porquê que eu tinha isso na minha cabeça. Mas eu fui me desenvolvendo ali na equipe e o treinador me chamou um dia para conversar que ele queria me levar pro Cruzeiro. Ele falou assim, olha, tô com um cara aqui que vai te levar com um olhar diferente para lá. Eu já tinha feito uns 2 testes no São Paulo e num outro clube no interior de São Paulo. Tinha quantos e não anos, tinha desculpa? passado. Isso até 13, 14 anos. E aí, nisso, ele me chamou, falou que ia me levar pro Cruzeiro com um olhar diferente, porque a gente sabe que dentro do futebol precisa ter um olhar diferente. E aí, a gente chegou ao ponto de eu ir conversar com meu pai. E aí, eu fui conversar com meu pai e meu pai falou assim, não, eu já tô achando que suas notas estão piorando na escola, não tô gostando de como você tá levando a escola. Eu acredito muito que a formação é importante para o ser humano. Então, eu quero que você me entregue um diploma que tem uma graduação. Depois, você pode escolher o seu caminho de futebol e o que você escolher para sua vida. Isso foi impactante na minha vida. Foi tão impactante que eu não voltei mais a treinar. Eu larguei completamente o futebol. Você parou de jogar futebol com isso? Parei de jogar futebol. Eu só brincava, às vezes, na escola, assim. Mas parei de treinar completamente. E aí isso ficou algo ali no meu coração de que faltava na minha vida. Que eu poderia ter ido mais. Hoje, para te falar, para ser muito sincero, eu não sei se eu daria certo. Porque a posição é muito concorrida, né? Ser um meio campo de futebol. E eu acho que eu não tinha o talento que alguns caras que jogaram contra mim ou comigo não deram certo e eram melhores do que eu. Então eu falo, o que eu teria de diferente para poder ter conseguido o que eles não conseguiram, enfim. E aí, nisso, eu comecei a moldar minha vida para poder fazer uma faculdade, e essa faculdade era de medicina. Acho que por inspiração ao meu pai, assim, Seu sabe? pai que te influenciou a fazer medicina? Influenciou total. E aí, ao mesmo tempo que eu não tive especialização precoce no esporte, eu tive da especialização. Você sempre Porque quis eu fazer entrei medicina na e esporte? faculdade... Não, eu queria fazer otorrino, por conta do meu pai. E aí eu fiz otorrino, tudo que eu podia ter feito da otorrino na minha vida inteira. Que eu entrei na faculdade, era tudo de liga, tudo que você imaginar relacionado com otorrino. E aí
terceiro ano da faculdade, eu já começava a acompanhar meu pai em cirurgias e, basicamente, eu já comecei a colocar a mão na massa em tudo. E eu comecei a gostar. Só que eu fechei o olhar para aquilo. Só que eu tinha uma pontinha de amor pelo esporte, jogava na faculdade, fazia parte de tudo relacionado a esporte, enfim. Eu voltei com esse gosto meu. Na faculdade você jogou? Joguei futsal e joguei tênis também. Legal. E aí, jogando na faculdade, era uma coisa que eu entrei na faculdade, tava uma época meio turbulenta, e aí o pessoal mais velho, quem era o capitão, saiu da faculdade, e aí eu meio que quis assumir aquilo. E muito novo na faculdade, tinha pessoas muito mais velhas do que eu, e eu querendo tirar o melhor de cada um. E eu fui crescendo nisso. O fato de eu gostar de ser capitão não é por estar à frente de nada. É justamente de querer tirar o melhor de cada um. Eu enxergo que cada um pode elevar o nível do grupo em prol, entendeu? Um só não consegue ganhar, talvez ganhe um jogo, mas o grupo como um todo potencializado ganha título. Então eu queria tirar o melhor de cada um. E eu falo que eu não sou o melhor, porém eu quero ter os melhores ao meu lado. E isso é a mentalidade que eu trago até para a profissão hoje. Então é algo que essa parte de ser capitão eu enxergo muito bem. Por isso que eu sempre gostei de ser essa pessoa. Você consegue transferir isso para o seu profissional hoje, talvez. Exatamente. E aí, estando na faculdade, eu tinha o esporte na minha vida ali, gostava muito, porém minha vida estava moldada para o otorrino. E aí eu fui, passei na residência, passei lá em BH e era com o pessoal que meu pai fez residência. Então, para mim, era o meu sonho estar passando onde eu passei. E aí eu fui para lá e eu fiquei até meados de maio, junho, e aí eu larguei a residência. E aí, nesse momento, eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? E seu pai com isso? Foi um dos momentos mais difíceis, assim, da relação minha com meu pai, porque chegou ao ponto de várias vezes ele me ligar para contar alguma cirurgia, falando assim, Vitor, eu fiz uma cirurgia hoje que eu lembrei muito de você. E eu falava, pai, eu não quero saber. E era difícil. Um dia minha mãe me ligou e falou assim, olha, meu filho, seu pai tá muito triste porque você tem cortado muito ele, você tem ficado nervoso. E isso é um sonho que você alimentou. Seu pai nunca te obrigou a fazer medicina, seu pai nunca te obrigou a fazer otorrino. Você alimentou esse sonho e é um sonho dele também. E aí eu comecei a entender esse processo. E aí, nesse meio tempo, eu estava fazendo médio curso novamente e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu queria muito entender o que era medicina esportiva, porque tinha esse pontinho lá no fundo do meu coração com relação ao esporte, só que eu não sabia, a gente não tem contato na faculdade. E aí eu fui começando a entender um pouquinho mais o que era medicina esportiva, mas longe de saber o que era. E você estava em Passos? Não, voltei para Ribeirão. Você estava fazendo em Ribeirão? Ribeirão. Ribeirão porque eu não queria ficar muito perto dos meus pais, principalmente pelo meu pai, porque era algo que me remetia a um momento ruim, assim. E nesse meio tempo, eu ainda prestei otorrino. Nesse ano que eu larguei e fui prestar de novo, eu prestei otorrino e medicina esportiva. Lógico que eu não passei, porque eu comecei a estudar em julho, agosto. Tinha ficado 8 meses sem estudar nada e a gente sabe o quanto é difícil. Aí eu não passei e fui decidir minha vida. E aí eu falei, e agora? O que você vai fazer? Você precisa tomar um caminho. E aí eu vi que tinha uma pós-graduação de medicina esportiva na Unifesp e eu descobri que a Unifesp era a melhor residência do país. Modéstia à parte, tá? Todas as outras são muito boas, tá, gente? O pessoal do IANSP da USP tá vindo correndo atrás de você agora por causa disso. Eles me matam. Mas enfim, eu considerei para mim que era a melhor e fui moldando para estar ali. Eu olhava pro meu currículo, via que não tinha nada de medicina esportiva. Então eu não podia apresentar um currículo que não tivesse nada. E aí eu comecei a fazer a pós-graduação e eu sabia que se eu entrasse na residência, eu teria adiantado a minha vida, porque no R1 é obrigatório fazer, faz parte da carga teórica. E aí eu fui fazendo a pós-graduação nesse ano, eu vim para São Paulo e já comecei a estar no meio da residência, do pessoal, conheci o pessoal, enfim. E aí chegou no fim do ano, eu passei, graças a Deus, e entrei para a residência. E você entrou com isso mesmo? Falou assim, cara, gostei. Tipo isso mesmo. Abraçou o negócio e bora. Total. E eu, nesse ano que eu decidi mesmo fazer medicina esportiva, eu cheguei pro meu pai e falei, olha, eu não vou prestar mais otorrino. Minha vida é medicina esportiva. E aí eu fui total, entrei de cabeça e tenho um orgulho imenso de ter feito essa decisão para minha vida. Não foi fácil, mas hoje em dia eu vejo o quanto eu gosto de estar nesse meio, o quanto aquilo que eu acreditava, hoje eu consigo colocar em prática. Talvez com o otorrino eu não conseguiria ter essa mesma satisfação.
E estar ao lado de profissionais, assim como eu tive o prazer de estar ao seu lado, no Quem Dante. sou eu para isso, pelo amor de Deus. E estamos aí, até hoje, lutando e acreditando que levar o nome da medicina esportiva é um dos propósitos da minha vida. Sim, estava falando recentemente até com o Rubem, com o Matheus também, que vocês pegaram uma época que a medicina esportiva talvez o hype não fosse tão grande quanto é hoje, né? Hoje talvez seja uma das residências mais concorridas aí, né? Assim, óbvio que não que era fácil, mas que não tinha tanta... As pessoas não tinham noção muito do que era, para ser sincero, né? Se você não tivesse num centro muito grande, você não tinha muita ideia do como era a residência. Se era uma coisa que puxava mais para ortopedias, puxava mais para clínica, para endócrino, ou nenhum deles, né? Como é que foi essa coisa de... Óbvio, você já estava aqui vendo, mas você fala assim, cara, vou explicar pro cara que formou comigo, vou prestar medicina do esporte. Como é que foi essa questão? Para mim, a maior dificuldade foi quando eu me perguntei. Eu não sabia o que era. Como que eu vou prestar algo que eu nem sei o que é? Qual é o tipo de paciente que eu vou atender? Será que só atende atleta? Essa é a maior dúvida. Porque o nome para todos é medicina do esporte, medicina esportiva. Só que a sociedade brasileira mudou esse nome, né? Que é medicina do exercício e do esporte. Então, até o pessoal entender para que serve esse tipo de profissional, eu acho que a maior dificuldade ainda é a maior dificuldade. Você tinha comentado da residência, de estar muito concorrida. Hoje, lá na Unifesp, a gente ficou em segundo lugar, só perdeu para a neurocirurgia. Então, a cada dia que passa, a busca por essa residência, por essa especialização, só cresce. E dentro da residência em si, a gente tem hoje, estando como preceptor lá na residência, eu recebo uns 2, 3 alunos de graduação que querem passar em estágio lá por semana. Por semana? Por semana. Que eles me chamam no Instagram e... de todo lugar do Brasil, assim? Todo lugar do Brasil. Todo lugar do Brasil que você imaginar. E recentemente veio uma do Amazonas, vem pessoal do Nordeste pra caramba. Para pensar, o cara vai, compra passagem, Total. paga hotel, então deve fazer facilmente os investimentos aí de 5, 10 conto para isso, né? Com certeza. Então, é bastante coisa, né? E a gente teve que mudar isso um pouco, porque não estava tendo capacidade para suportar esse tanto de gente que queria vir. Então, a gente teve que fazer umas alterações, a gente colocou dando prioridade para pessoas que estão em residência, porque dentro da medicina esportiva, a gente acha que é importante ter alunos que querem prestar medicina esportiva, mas também outros profissionais que talvez façam endócrino e queiram se especializar numa área, façam cardio e queiram entender um pouquinho da medicina esportiva, até para ver se ele vai fazer um R+, de cardiologia do esporte. Eu acho que até a troca deve ser saudável, né? Você Exato. chegar com uma pessoa que manja muito de endócrino ali dentro e tudo, eu acho que isso acaba sendo até bom para o serviço, né? É super válido, só faz crescer a especialidade e o serviço em si. Mas não é fácil, porque... Me conta uma coisa, desculpe te interromper. Qual foi sua sensação de virar preceptor? Assim, depois eu vou te contar da minha, mas assim, como é que você... Me conta dessa sensação de virar preceptor. Eu sempre gostei muito de estar na preceptoria. Quando eles me chamaram, eu acreditava que eu ia para uma parte muito mais acadêmica, assim, dar aulas, estar mais com os residentes no dia a dia. E, ao mesmo tempo, quem estava meio que fazendo uma parte administrativa da residência, acabou indo embora, que era a Cris. Você conheceu a Cris, né? Conheci. A Cristina Casagrande. E aí ela acabou saindo, indo para Rio Preto, e eu acabei assumindo algo que ela já estava fazendo há um tempo. E eu Então, acabei você foi ficando convidado sozinho. para ser. Acabei ficando sozinho na residência, porque não tinha ninguém acima de mim, a não ser o Dr. Paulo Zeles, que é o coordenador da residência, para fazer uma parte administrativa e entender como estão sendo as provas, como estão sendo as aulas, enfim. Eu tive que, do dia para a noite, me virar em 30 mil, lógico, com a ajuda dela. Eu pedi para ela não me abandonar, mas de parte remota. E aí a gente começou a trocar muita ideia e ver o que a gente podia agregar para a residência. O meu intuito, sendo preceptor, eu não quero nada em troca para mim. Eu quero devolver o que o serviço fez por mim. Então, é algo que eu, todos os dias, eu olho para mim e falo, o que está faltando para a residência melhorar? Eu pego todos os residentes, pelo menos a cada 3, 6 meses, eu sento com eles e procuro entender o que eles acham que tem de ponto positivo e ponto negativo. Então, isso para mim, ser preceptor, tem muito essa questão. Não só ir lá e soltar um conhecimento e ir embora. Você acha que isso tem a ver com o capitão que você foi? Exatamente por isso. E outra coisa que eu trago para mim é o que eu posso enxergar em cada um e trazer como potencial. E aí que a gente criou um fellow, que hoje é de performance, nutrologia e endócrino, e de medicina regenerativa e de cardio.
que a gente fez lá, justamente para os nossos residentes terem uma continuidade lá dentro e eu poder potencializar o que cada um tem de melhor. Legal, legal. Então, foi algo que a gente desenvolveu, estruturou ano passado para começar esse ano. E até para colocar eles, porque antigamente saía como preceptor e já caía do nada ali. Numa área que talvez não era que você gostava, enfim. Porque a medicina do esporte é muito ampla. Sim. Então, você tem muitas oportunidades. Talvez surja oportunidade em alguma área que você não goste tanto, não tenha muita familiaridade. Você pode desde a lesão ao hormônio, né? Assim, Exato. Você vai de extremos a extremos, né? Exatamente. Tipo de ortopedia endócrina, entre aspas, Por né? ter intersecção em diversas especialidades. A medicina esportiva, ela não é especialista em cardiologia, mas ela entende as particularidades do atleta e da pessoa que pratica exercício físico dentro da cardiologia. Então, acho que essas intersecções são muito legais, com endócrino, com performance, nutrologia, com ginecologia, enfim, tem várias outras áreas que a gente entende. Eu falo pro pessoal, não é o meu intuito que vocês sejam expert em nada, mas pelo menos você tem que dialogar com o paciente e saber explicar o que fala sobre aquela especialidade, aquela intersecção com a especialidade. Então, pelo menos um pouco de tudo você tem que saber. Lógico que você vai se especializar com algo que você goste mais. Então, para mim, eu fui muito mais para o lado de lesão. É algo que eu gosto. Porém, eu acredito que eu saiba conversar com diversas pessoas, diversas outras especialidades tranquilamente. Eu me sinto seguro para poder conversar. Eu sei que eu nunca vou saber nem 1% do que você sabe de cardiologia, porque esse é o monstro. Mas eu acho que a gente consegue conversar os assuntos dentro dessa intersecção. Então, e o acho interessante que é que o bom médico do esporte, você consegue passar o caso para o cardiologista andado, né? É aquele caso que ele chega assim, cara, no máximo falta um exame, ou coloca ou não coloca medicação, ou ajusta ou não ajusta, aquela coisa que é finalzinho, assim, talvez como se colocasse a gente na cara do gol, tipo, como se fosse uma bela uma assistência, digamos assim, um passe muito bem dado, né, que quando a gente pega bons médicos de esporte, graças a Deus eu tenho contato com gente muito boa, você vê quando o caso chega tudo redondinho, assim, né, você fala assim, cara, ok, a via de investigação foi feita certa e tudo, então isso são coisas interessantes que a gente acaba tendo. Hoje, medicina do esporte, eu acho que ela entra num meio de falando, se a gente falar de wellness e tudo, wellness talvez seja um dos grandes mercados do mundo, e eu acho que isso dentro da medicina, a medicina do esporte talvez seja uma das grandes representantes disso. Algumas outras especialidades conseguem trazer isso também, mas talvez se a gente tivesse que escolher uma, eu acho que a medicina do esporte seria a que conseguiria trazer isso nesse sentido, né? E assim sendo, eu acho que cada vez mais vocês devem estar recebendo aquele paciente jovem, entre aspas, saudável, e que vocês podem fazer intervenções para esses pacientes que muitas vezes não são sequer farmacológicas ou disso. Mas muitas vezes a gente tem um debate muito grande também de o que eu tenho que avaliar, por exemplo, num cara que está fazendo exercício físico de alta intensidade. O que você tem que sentar com esse cara e avaliar do ponto de vista de medicina do esporte? O que são dados pertinentes que você pode ver para um cara desse ali no consultório, no ambulatório e tudo mais? Fala assim, pô, imagina eu chego para você, pô, estou correndo 10 km, quero correr uma meia maratona. O que numa consulta tem que estar abordado? E eu sou um assintomático, eu não sinto nada, eu não tenho história familiar de nada, e eu não sei se eu tenho problema de saúde. O que seria pertinente você achar ver nesse cara ali? Digamos assim, o que justifica uma consulta para esse paciente? Vale a pena, primeiro, ele passar em consulta? Legal demais, Silvia. Essa pergunta é muito pertinente e quando a gente está na residência, a gente tem medo desse paciente, desse perfil. Porque muitas vezes ele sabe, tem conhecimento sobre muitas coisas, porque hoje em dia a tecnologia, a internet traz conhecimento pra gente. E as pessoas leem. Quem gosta de esporte, lê em tudo quanto é lugar. E ele está no consultório, esse paciente. Exato. Todos os dias, né? Com certeza. Esses são os que mais buscam. Sim. E a partir do momento que você vai perguntando durante a anamnese, durante a conversa, ele tem tudo perfeito. E aí você tem a dificuldade. Como eu vou abordar algo que eu vou conseguir melhorar ele? E aí o ponto principal, que é a pergunta inicial que eu procuro entender. Qual que é o objetivo que ele traz para mim? Então, a partir do momento que ele me fala, eu corro 10 e quero correr 21 ou 42, a gente tem que traçar uma estratégia para esse paciente. E aí, a partir desse momento que eu vou entender como é que é a rotina dele. E é por isso que a nossa consulta é tão demorada. Então, eu vou avaliar tudo sobre a alimentação dele, tudo sobre a suplementação, tudo sobre o sono, tudo sobre a hidratação, tudo sobre o intestino, enfim, eu vou abordar basicamente a vida dele como um todo. E vou entender, talvez, alguma particularidade do dia a dia dele que vai me dar um start para eu entender o que está errado. Então, esse eu acredito que é o ponto. A troca com o paciente, a relação médico-paciente tem que ser muito importante.
E aí, como que eu consigo atingir esse paciente muitas vezes? Sabendo do esporte dele. Pertencimento, Então, né? O senso de Perfeito. pertencimento é o principal da medicina esportiva. Porque se você chega para mim em uma consulta, você, cardiologista, sabe tudo sobre cardiologia do esporte. Você passar em uma consulta comigo, você sabe 99% das coisas que eu sei. Talvez o que você vai trazer para mim sobre a natação e eu não souber que existe um pé de pato diferente, você já vai falar, ele não sabe nada. Por mais que eu tenha conhecimento. Então, hoje em dia, o que a gente fala de chegar, mostrar para o paciente, discutir sobre uma prova, ó, eu sei onde é essa prova que você quer fazer, de corrida, de natação, tem essa especificidade, tem isso que acontece porque tem uma torcida em tal lugar. Nossa, mas você está falando coisa que não é de medicina. E você acha que é importante consumir Muito. conteúdo disso, Muito. produto disso e tudo? O médico do esporte tem que estar atenado. Muito, Por exemplo, tá completamente. rolando o Tour de France hoje. Você tem que Comple- tem que saber quem é o Pogacar e quem que é o Vingegaard. Exatamente. Se eu não- se- E o paciente, ele te entrega isso. Aham. Se ele te chega e fala assim, então, eu até vi no Tour de France, aí você fala assim, pô, eu não sabia que tava rolando. Tá rolando? Tá rolando? Começou quando? Uhum. E aí, isso te afasta completamente. E aí, você vai perdendo o paciente e isso é o contrário. Se você fala, nossa, você viu o que aconteceu e tal, ele já começa a empolgar. Ele acha legal. Você viu aquela bike nova que lançaram? E você tem que estar antenado em produtos. Porque tudo que é lançado, eles entregam pra gente. Até a gente estava conversando aqui fora do ar sobre o Libre. Eu só utilizei o Libre porque um atleta de futebol me falou que na Europa já estavam utilizando. Então eu falei assim, como assim eu nunca testei em mim? Eu gosto de testar em mim. Para eu ver o que acontece no dia a dia, qual que é a dificuldade durante o jogo, durante o treino, o que vai me atrapalhar. Então isso é muito importante você saber na prática para poder passar para o paciente. Cara, eu concordo com isso plenamente. Assim, não tem como eu discordar. Eu acho que skin in the game é um negócio que a gente tem que ter muito quando a gente vai falar sobre esporte, né? Não adianta você não pertencer a isso. Ou, óbvio, às vezes você luta judô e seu paciente é um triatleta. Ok, mas você tem que saber o que é triatlon. Você tem que saber quantos metros tem o triatlo olímpico. Ele vai fazer, vou fazer um olímpico. Ele não vai te falar, eu vou correr 10 km e pedalar 40 km, eu vou nadar ali meus 1.500 metros. Ele não vai contar isso para você. Vou fazer um olímpico. Se você não souber falar o código, é como se você estiver lendo um prontuário. Quando você chega de novo, você tem que saber o código do game, né? Então, para quem pensa em fazer medicina do esporte ou qualquer área associada ao esporte, é interessante ter uma noção, pelo menos das coisas que estão mais hypadas, né? Obviamente, se for pegar um atleta de uma coisa que é totalmente específica, eu não sei peculiaridades de tiro, assim, não sei mesmo. Pode ser e tudo bem, mas de coisas que estão mais hypadas, eu acho que é importantíssimo isso ter, né? Com certeza, é o que a gente falava na época do vestibular nosso, que é atualidades. Sim. Você tem que estar vendo televisão e saber o que eles estão lançando de produtos novos. Agora tem um óculos de natação que tem um visor que você vê sua minutagem, você está cronometrando várias coisas, tem um pace, enfim. Você tem que saber de tudo. Sim. Você Até tem porque que vai te perguntar, aprender. você acha que vale a pena pôr, né? Exato. Você acha que pode me atrapalhar alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Não precisa ser especialista naquilo, falar assim, agora eu vou ter que começar a fazer todos os esportes. Não, calma. Mas entender o que está acontecendo em cada esporte, eu acho que é legal. Faz parte. E nesse paciente, o que é importante avaliar para ele no consultório? O que você tem que avaliar clinicamente ali para ele? Ou laboratório, você pede alguma coisa no exame físico? Quais são informações pertinentes ali para você ter? Partindo do princípio que é uma primeira consulta, a gente tem que falar sobre avaliação pré-participação. Então, a parte cardiológica é super importante, porque a gente sabe que a principal causa de morte súbita no atleta é cardiovascular. Então, a gente faz principalmente em atleta, a gente pede um teste de esforço, né, com eletro de repouso, e alguns outros exames dependendo da necessidade. Então, quais são esses tipos de necessidade? Então, na avaliação do exame físico, a gente vai olhar se tem na ausculta algum sopro, se ele tem algum histórico passado, por exemplo, de asma, algum sibilo durante a infância, que a gente tem que investigar um broncoespasmo induzido pelo esforço, enfim, depende muito essa particularidade. Então, o médico do esporte leva esteto. Leva esteto, com certeza. E tem que ser esteto bom. Não é para fazer exame físico ortopédico e bater e ver reflexo. Justo. É para fazer a ausculta completa. Então, é algo que a gente desenvolve e dentro da residência a gente estimula, porque no R1, no primeiro ano de residência,
O residente, ele vai para a parte clínica, ele passa em pronto-socorro de ortopedia, de clínica, de cardiologia, enfim, ele tem que saber ter uma base clínica muito forte para poder chegar à especialidade, à cereja do bolo. Então, é super importante ele saber fazer um bom exame físico e o porquê que aquele exame físico pode gerar algo que vá levar algum problema, algum efeito negativo para o atleta ou a pessoa que está praticando exercício físico. Então, é basicamente isso que a gente faz. Então, entender os históricos passados, o tipo de vida que aquela pessoa leva, os riscos que ela tem de morte súbita ou não, dependendo da sua idade, e assim direcionando os exames, né? E de exame de sangue, que você acha que vale a pena solicitar para esses pacientes? Eu tenho na minha cabeça as coisas que eu acho, mas eu gosto sempre de saber a opinião. Não tem muito direcionado em diretriz, né? Mas o que eles... isso vale a pena e tudo, mas isso talvez você pense, o que você gosta de pedir, assim, tá, esses pacientes? O que eu gosto de pedir particularmente, eu tenho até um viés muito grande aí, porque é um pouco estigmatizado, né? A medicina esportiva, por alguns profissionais que têm alguma associação ou algo com alguma empresa e pedem um batalhão de exames que não sabe nem o que interpretar. Então, todo exame de sangue, para mim, eu tenho que já esperar uma resposta. Certo. Então, o que aquilo vai me gerar de positivo e de negativo? Então, é muito básico o que eu peço normalmente. Então, eu peço um hemograma, avaliação renal, avaliação metabólica com colesterol, com glicemia, parte de tireoide, enfim. Olho a questão hormonal, sim, porque a gente entra num limbo ali com relação a alguns fatores que entram da disponibilidade energética e isso atuando diretamente na parte hormonal, digo, de testosterona no homem. Gosto também de pedir pelo mesmo motivo. Exatamente. Concordo. E na mulher, o eixo hormonal também, para a gente avaliar, porque uma das principais dificuldades no atleta em si, esse paciente que você me falou, que ele quer aumentar o volume dele, é esse erro de treinamento. Então, o quanto ele está treinando e o quanto ele está comendo. Então, esse desbalanço energético pode, a longo prazo, me gerar respostas através de um exame de sangue que vão me ligar um sinal de alerta que ele pode entrar numa tríade da mulher atleta, que era antigamente, hoje em dia é o REDS, que é a baixa disponibilidade energética relacionada com exercício. Que acontece no homem também, né? Que acontece no homem também. É justamente que eles criaram isso para poder tirar da mulher esse estigma atleta, né? da mulher, né? E não só a mulher. E essa parte hormonal é muito importante. Mas você vai me falar, poxa, mas o meu exame e a testosterona tá baixa. O que eu faço com isso? Eu não tenho um parâmetro. Então, eu não sei o quanto isso abaixou. Então, mesmo no paciente que não tenha queixa nenhuma, eu gosto de pedir para eu ter um parâmetro. Para você ter curva. Para eu ter curva. Você pega para esse cara, seu treino sobrecarregou muito, a testosterona era 500 e veio para... Às vezes tá normal, mas para 350. Faz sentido isso para você e tudo, né? Exatamente. Não, é exatamente esse ponto. Eu concordo com isso. E é muito interessante a gente entender o que é o atleta que está bem, que está normal, e entrar na síndrome. Nesse meio caminho, existe muita coisa. Então, o quanto a gente consegue atuar aqui nesse meio é o ponto. É a sacada do médico do esporte. Porque é muito fácil, a hora que já chega com uma fratura de estresse, já tem alteração de humor, enfim, diversas outras alterações relacionadas com a baixa disponibilidade energética. Então, você pegar no meio do caminho uma pessoa que já está com uma redução de libido, com a curva hormonal já começando a alterar, aí você fala assim, opa, já dá para eu atuar aqui. Vamos ver o que está errado. E o atleta em si, ele não gosta de falar sobre esse assunto porque ele acredita que ele é bom, que ele já sabe tudo. Aquilo que ele faz, ele sabe há muitos anos e está dando certo. Ele é campeão por fazer aquilo. E deixa eu te perguntar, a gente entrando nisso, define pra gente overreaching funcional, não funcional. Eu acho que o overtraining ele conversa muito com o Rett syndrome, né? As coisas acabam sendo muito... Conta pra gente, o que é isso? O que difere... Eu gosto muito, principalmente para um público que não... Um público leigo, existem muitas... Até tinha um professor nosso que era legal demais, que ele falava que era tudo a mesma coisa. É o espectro. Exato, o espectro é o mesmo. Porém, o que muda é o tempo. Então, a partir do momento que você tem um overreaching funcional ou não funcional, em quanto tempo, um overtraining, o que é a definição de todas essas alterações? O que acontece no nosso corpo quando a gente gera um estímulo? A gente gera um estímulo e a partir desse estímulo há uma fadiga e o corpo precisa de um tempo para recuperar. E a partir do momento que esse corpo se recupera de um exercício, ele tende a fazer uma overcompensação, uma supercompensação.
Então, se você respeita o processo e inicia um novo estímulo respeitando essa característica de ter uma fadiga e depois você ter uma supercompensação, você não parte do basal, você parte de algo que seja melhor do que você começou. Beleza. Se você, durante o período da fadiga, não se alimenta bem, você não tem um descanso adequado, principalmente com um sono de qualidade, e tem um estímulo de exercício nesse período sem ter a resposta do corpo, você começa a ter um efeito deletério, porque você não começa na supercompensação, você começa no período de fadiga. E isso, a longo prazo, pode te gerar várias alterações. Então, nós temos a primeira parte, que é o overreaching, e o final da cadeia, que seria, vamos falar, um REDS, que a gente fala de uma síndrome como um todo. Tá? Então, pensando no REDS, a gente tem alteração de imunidade, o paciente pode ter infecções de via aérea superior, pode ter alterações gastrointestinais. Então, o atleta começou a gripar um pouco mais, já te chama atenção para isso. Chama muita atenção, muita atenção. Alteração intestinal, alteração de humor, alteração de libido, função endócrina e hormonal. Então, a gente pensando que a gente estava conversando sobre o tipo de exame que a gente vai pedir. Então, a parte de reprodução, tem um atleta que quer engravidar e não consegue. É um super sinal que a gente tem. Então, são várias coisas no organismo que a gente pode alterar e que isso é o final da cadeia. Então, a gente tem que entender que talvez os primeiros sinais sejam o momento certo da gente conseguir atuar e que ele não vire uma cadeia, um ciclo que a gente não consiga atuar e ele chegue com uma lesão, com uma alteração óssea, que é muito mais difícil da gente tratar. Então, a partir do momento que eu enxergo esse sinal, eu tenho que atuar diretamente. E existem pessoas que às vezes nem chegou no overreaching, você entender o estigma como um atleta em si e o esporte que ela pratica. Então, tem alguns esportes que a gente tem que tomar um cuidado, principalmente aqueles estéticos, como a ginástica artística, a ginástica olímpica, enfim, que a gente tem que pensar exatamente nesse, vamos falar, perfil de pessoa que quer ter um corpo slim, um corpo perfeito para poder ter aquela vestimenta. E também tem os atletas que têm controle de peso. Então, por exemplo, em luta, entre outros esportes que precisam ter esse controle de peso muito adequado, ou precisam subir ou baixar muito rapidamente. E também os atletas que são do endurance. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque eles treinam muito. Todo mundo sabe que triatleta vive para aquilo. É absurdo, né? O tanto que treina cada vez mais, né? Assim, volume de treino muito alto. O nome já fala, né? Um triatleta que, a parte de Ironman, ele é um homem de ferro. Sim. Ele treina 2 vezes por dia, ele se alimenta absurdamente. Você, olhando de fora, você fala assim, não tem risco nenhum dele estar em baixa disponibilidade. Mas se você calcular tudo, especificadamente, cada dia, esse atleta é minucioso. Esse atleta eu tenho que pegar, não adianta fazer fator de correção de exercício. Tem que ser o quanto ele faz, de quanta intensidade, para cada dia, para eu distribuir a alimentação dele para aquele dia em específico, porque o dia seguinte é completamente diferente. Então, a gente divide normalmente, pega 7 dias, soma tudo e divide por 7. Porém, se você colocar cada dia uma distribuição adequada, eu acho que seria o ponto-chave aí, para que não chegue a esses extremos. E é interessante que talvez 2 pessoas que treinem parecido talvez tenham demanda diferente de acordo com a atividade laboral delas, né? Principalmente o atleta amador, né? Vendo o atleta amador, qual que é o desafio desse cara? Porque o profissional, você sabe que talvez ele vai descansar no meio tempo. O amador vai pôr o terno, vai para o escritório, né? E qual que é o desafio que você tem com esse cara? Como é que é esse cara no consultório? Isso é muito legal que você abordou, porque todo mundo acha que é fácil viver uma vida de atleta. E o atleta acha que é muito fácil viver a nossa vida. Esse desgaste mental durante o exercício, relacionado com a ansiedade de provas, o quanto você tem que entregar aquilo. Lógico que não está valendo as questões financeiras, você não vai ganhar dinheiro com aquilo, que é o que acontece com o atleta, que existe uma pressão muito grande. Porém, você tem o seu trabalho. E o seu trabalho, sua vida pessoal, ela te gera ansiedade, estresse. Então, isso você tem que levar em conta. Quais são os momentos que você vai inserir esse exercício? Será que você está pronto para fazer uma prova? Digo pessoalmente, você entendeu o que o paciente está passando,
Ah, meu pai está internado e eu tenho prova esse fim de semana. Você entender as características de cada um e colocar para ele a ideia, quem sabe a gente segura um pouco essa prova e a gente pensa numa próxima que você vai estar um pouco mais preparado mentalmente, porque o que pode acontecer? Ele chegar, se frustrar naquela prova e talvez abandonar o esporte. E a chance de lesão talvez É seja bem mais alta, né? É absurda. É interessante o quanto a velocidade de raciocínio está relacionado com o descanso. E a partir do momento que você tem problemas pessoais, o seu sono não tem a mesma qualidade, o seu descanso não tem a mesma qualidade porque você tem outras demandas no seu dia a dia. E isso faz com que você diminua a sua percepção, velocidade de raciocínio durante o esporte e tenha relação direta com lesão. E você acaba muitas vezes também a alimentação saindo um pouco fora daquele seu habitual, que precisa ser muito regrado. Então, o atleta amador tem que ter a compreensão que a vida dele não vai acabar se ele não fizer aquela competição. O atleta profissional, sim. Talvez ele não vá para a Olimpíada, né? Exatamente. E ele muitas vezes, por exemplo, a gente fala que são universos completamente diferentes. Por quê? Porque dentro do atleta profissional, a gente muitas vezes não fala muito em saúde, tá? É até algo polêmico a ser falado, mas ao mesmo tempo um nadador com uma lesão de ombro, ele compete, mesmo estando agudizado. A gente tem que tomar muito cuidado em falar sobre isso, sobre questões de doping, usar medicações corretas ou não corretas, né? Que vão ser pegas no doping, mas ele vai dentro das possibilidades. Com dor, ele vai competir do mesmo jeito. O atleta amador não precisa disso. E é muito bem estruturado dentro da nossa conversa e a relação médico-paciente voltando aqui, que se você continuar dessa forma, você vai evoluir com uma lesão que provavelmente no futuro vai tirar a sua funcionalidade. Você não vai ser um nadador competitivo até 100 anos, mas você vai precisar do seu ombro para poder pegar algo no armário. Então tem que ter essa troca. Entender que o atleta amador, ele não é profissional, ele não depende daquilo. Talvez segurar em algum momento não seja um absurdo. Então é isso que a gente tenta mostrar para eles e não se comparar a outros amigos também, que tem talvez uma condição melhor. Ah, não, mas meu amigo teve uma lesão de ombro e está competindo. Calma, vamos entender. Às vezes não é a mesma lesão e tudo, né? Exato. A comparação com o amigo, ela é bem problemática, né? Eu tenho pacientes, às vezes, que eles me buscam no consultório, que minha frequência cardíaca bate 140, meu amigo da mesma idade que eu bate 120. Mas às vezes você está no mesmo limiar de esforço que ele, né? Mas é só uma questão individual disso. Às vezes você está no limiar até mais baixo. Então a comparação ela é muito perigosa, eu acho, em muitos cenários, dependendo do que for. Mas falando desses caras, assim, muitas vezes essas pessoas às vezes buscam a gente no consultório com uma busca de, pô, eu tô ok, você me avaliou, falou que tá tudo bem, mas agora eu quero dos 10 km para 21 km e eu queria que você me desse alguma coisa, assim, para me ajudar e tudo mais. Existe ainda a ideia da medicina como a medicina como uma propositiva, digamos assim, eu vou te prescrever algo, né? O que a gente consegue, do ponto de vista médico, fornecer para esses pacientes? Assim, e vamos falar de coisas sérias. Assim, você fala assim, cara, eu vou te prescrever uma coisa que realmente eu acho que isso funciona e tudo, e que não acho que o efeito colateral seja sobrepujante ao efeito benéfico. Assim. Que óbvio, se eu chegar para falar, vou te dar EPO, testosterona e GH, você vai melhorar a sua performance, mas para a sua saúde não vai ser bom. Existem coisas que a gente pode propor para esse paciente para a gente melhorar realmente a performance? Estratégias para melhorar a performance para ele? Com certeza. Fugindo do pessoal que está roubando, né? O Ícaro da Netflix, ele mostra muito bem que se você roubar, você vai conseguir, mesmo sendo atleta amador. Mas, enfim, pensando sobre performance. O que é performance para uma pessoa que não é atleta em si? Ela é algo muito amplo. Então, talvez ela só competir no 21 é uma coisa e ela competir entre os 30 melhores é outra. Justo. Então, é interessante eu entender o quanto ela enxerga aquilo, esse objetivo e meta, e o quanto eu posso trazer de realidade para ela. Porque você virar para mim e falar assim, Vitor, então você vai correr agora 21. Fala assim, meu amigo, não tem como, não tem condição nenhuma de chegar a esse ponto. Porém, então, eu tenho que alinhar expectativas. Isso é muito interessante. E a partir desse momento, eu vou tentar periodizar toda a estratégia para esse paciente. Eu não caracterizo periodização só de treinamento.
Isso é muito importante porque no exercício, no treinamento, isso já é muito claro. Só que eu acredito muito que, acompanhado com a periodização de treinamento, você pode periodizar a alimentação, suplementação e o próprio descanso. Tem que entrar todos esses parâmetros juntos. Existem casos que vocês variam a suplementação de acordo com o cenário ou a época de treinamento que o paciente está fazendo? Eu faço exatamente isso. Eu acredito muito nisso. Por quê? Talvez no período que ele tenha, vamos falar, um estímulo mais de tiro, não tem por que eu entrar com uma suplementação que não é benéfica para o tiro. Então, eu procuro encaixar dentro da medicina esportiva como uma área transdisciplinar, multidisciplinar, todo o meu raciocínio junto com os outros profissionais. Muitas vezes não é fácil, porque ele já vem com o próprio treinador. Então, eu ter esse acesso é um pouco mais difícil, porque a pessoa tem outra ideia, talvez você querer conversar com ele, olha, talvez você não pode pensar dessa forma. É difícil conversar com o ser humano, né? Tem outras coisas envolvidas, mas a gente tem que ter uma troca também e saber encaixar o seu raciocínio. Eu acho que isso é legal. Então, pensando em periodização, eu coloco, dependendo do estímulo que o treinador quer, a minha suplementação. Então, vamos falar de algumas suplementações principais. Nós sabemos que em esporte de endurance tem o carboidrato e a maior parte dos exercícios, dos esportes, ele tem a academia associada. Então, exercício resistido junto. Então, eu preciso ter um aporte proteico muito importante. Então, a parte de macronutrientes é super importante. Então, agora vamos falar sobre suplementação. De acordo com os órgãos internacionais, instituições internacionais, nós temos alguns suplementos com nível de evidência A, como ergogênese, como melhora de performance. Então, quais são? São 3Bs e 2Cs. Vamos falar sobre os Bs. Então, é a beterraba, que é do óxido nítrico, a beta-alanina e o bicarbonato. Bicarbonato de cozinha mesmo. Só que temos a dificuldade de aceitação. Então, não é tão simples. Eu falo que se um dia eles inventarem algo vendável, vamos falar assim, comercializado, bom de bicarbonato, vai ser excelente. Eu vou prescrever muito, mas por enquanto é bem difícil. E os 2Cs são creatina e cafeína. Nossa, eu já uso todos esses. E aí, é exatamente esse o ponto que eu trago para você, que muitas vezes o atleta chega para mim, tomando tudo, fazendo tudo, e eu olho para ele assim, vamos tirar alguma coisa? Ele fala, não, como assim? Você vai tirar um suplemento que eu já estou tomando há muito tempo? Aí eu falo para ele, vamos entender o que você está treinando, qual que é o estímulo que você está treinando agora, para a gente poder inserir o suplemento que vai te ajudar diretamente. Pensando em atleta amador, ele compra esse suplemento. Então, tem a parte de o quanto custo, aquilo... Né? De custo-benefício. Nisso aí dá para colocar uns de 500 a R$1.000 por mês, fácil, né? Assim, fácil. Dependendo da pessoa, ela quer tomar o mais caro, ela nem olha para o produto em si, o que tem de quantidade, de qualidade, ela quer saber só de comprar o mais da moda, que está mais hypado. Então, não é tão simples. Mas a partir do momento que eu mostro para ele que se ele estava tomando 5, ele está tomando 2 dentro desse período e vai durar um mês só, e ele está performando igual, ele fala, esse cara sabe. Sim. Ele sabe o que ele está falando. Então, dentro dessa suplementação, eu consigo encaixar na periodização e associado à alimentação. Então, é super importante que essa fase de períodos entre microciclos e macrociclos sejam estruturados e que o atleta veja a longo prazo onde ele vai chegar. Então, a partir de uma meta traçada junto com ele, alinhando expectativa e realidade, eu vou estruturando cada etapa e ele vai vendo que as coisas vão melhorando, ele não precisa gastar tanto. E a partir do momento que eu faço o ajuste, você tem uma resposta do corpo. Então, isso é muito interessante, que não é fácil, porém é ajustável. Então, essa parte de periodização, para mim, me encanta muito por essas questões. Porque eu consigo trabalhar com nutricionista, consigo trabalhar com treinador e surtir resultado. Essa é a forma que eu entendo como trazer resposta para esses atletas, principalmente. Nessa individualização, assim, até uma curiosidade real minha, assim, você nota pessoas que são mais respondedoras e menos respondedoras à mesma coisa? Muito. Assim, com certeza. Eu tenho essa impressão também. Parece que tem uma individualidade. Creatina é um exemplo, assim. Tem pessoas que têm uma utilização bem importante, responde muito bem com creatina, talvez fale, cara, tô ótimo, mas tem pessoas que você põe, o cara sentiu diferença
Doutor, vou ser bem sincero, não. Você acaba vendo isso na prática? Vendo muito. E aí é exatamente por isso que eu tento fazer período sem. Uhum. Que aí eu enxergo que aquilo talvez não... Ah, mas não teve o estímulo de treinamento. E aí talvez isso me traga pontos positivos. Porque indo para a parte de endurance, de atleta de longas distâncias, de corrida, vamos pensar que ele precisa de um peso adequado. E ele está tomando creatina faz muito tempo. Tomando há muito tempo, porque falaram que é muito bom. Mas para o endurance, pensando fisiologicamente, faz sentido você usar o principal substrato energético para esportes de tiro, de potência? Não faz 6 a sentido. 15 segundos não vai fazer muito sentido. Não vai pra ele, fazer. né? Só que se ele está num período que ele está treinando academia forte e ele precisa ganhar força muscular, faz muito sentido. E aí eu colocar num período que ele está utilizando essa parte de exercício resistido muito importante, numa base de preparação para ele poder ir evoluindo com volume de treinamento, super legal. E se eu tirar, ele vai perder um pouco de peso? Porque a gente sabe que tenha, mesmo que seja mínima, uma retenção hídrica, enfim, é um tema polêmico, porém, será que ele vai ter uma resposta? Será que ele vai se sentir mais leve? Aí a gente volta para a individualidade. Talvez essa mesma pessoa que não sinta o efeito positivo, ela sinta o efeito negativo de estar usando. Mas se eu não tirar, eu não vou saber que ela vai se sentir mais leve. E aí que talvez eu seguro essa suplementação e próximo da prova eu tiro esse suplemento. Então, um mês antes da prova eu tiro a creatina, ela diminui essa restrição hídrica, ela se sente mais leve e ela performa mais. E 2 quilinhos a menos pra correr, meu amigo, é Absurdo. vida, né? Tirar um saquinho de arroz das costas. Tá doido, o que é isso, pô? Às vezes quando eu tô mais pesado, eu vou correr ali, se eu começo a transpirar, a corrida fica mais fácil no meio, por perda de peso mesmo, assim, tanto que isso acaba sendo interessante para a utilização. Eu gosto muito de sugerir sempre nas férias suspensão de suplementação. Justamente para isso. Cara, vai viajar, deixa em casa. Assim, óbvio, você não vai competir, você vai levar. Mas, pô, viaja, deixa em casa. Não leva, não transporte pó de graça, assim. Pra que você vai pôr pó no avião? Só vai te dar dor de cabeça. E é até bom pra você ver a sensação da coisa, se ela funciona mesmo pra você ou não, né? Assim, eu acredito muito nessa individualidade biológica de resposta, né? Tem, talvez, o público ali de mulheres ali que comem pouca carne e talvez a creatina seja melhor para elas, né? Mas tem aquele cara, às vezes, que come carne pra caramba, é habitual, o cara gosta de uma churrascaria, às vezes a creatina não vai fazer tanto sentido pra ele, assim, né? E é interessante que as pessoas chegam querendo muito usar, mas isso que você falou é uma demonstração de conhecimento, quando você fala assim, cara, calma, pausa, assim, não é bem assim, talvez isso aqui você põe aqui, ali você põe colar. Individualidade também, né? O paciente, às vezes, com bicarbonato, a gente sente muito bem. A gente tomando ali na internet, cara, pô, como que esse cara não sente nada no estômago? Se eu ponho bicarbonato, cara, só hora que esse bicarbonato de dentista eu já fico, já me dá náusea, assim. Então, tem que ser... Outra coisa que a gente vê na prática, betalanina também, o formigamento. Se a pessoa trabalhar com a mão, aí é aquela coisa de lidar também. Pô, imagina ser cirurgião. Eu não prescrevo para cirurgião. Assim, eu falo assim, cara, eu não quero ser formiga em sua mão no seu trabalho. Não tenho coragem de prescrever para cirurgião também, não. E isso, Silvio, desculpa te interromper, tem pessoas que é o efeito positivo. Uhum. Que a própria parestesia, o formigamento, Então, ele falou, pegou. Uhum. Bateu. Agora eu tô pronto para treinar, vou treinar muito forte. Então é mais uma vez a individualização. Você mostrar que talvez um efeito negativo para um é efeito positivo para outro. Sim. Então, entender o que cada um espera e o que cada um talvez tenha de resposta àquele suplemento é o principal. E cafeína, você gosta de dar como? Você dá cápsula, você dá café? O que você gosta de fazer? Hoje em dia, a gente tem muitos produtos relacionados à cafeína. Então, tem cafeína spray, cafeína em chiclete. Spray tem? Esse para mim é novidade. Exato. E de chiclete, eles começaram a avaliar se você mascar durante o exercício, você teria uma resposta maior à cafeína. Talvez sustentação de Exato. Uhum. Esse é o raciocínio. Uhum. Porém, ao mesmo tempo, eu acredito que são mudanças efêmeras, assim, minúsculas, sabe? Porque o atleta de performance, o atleta de alto nível, 1 segundo para ele muda. Para o atleta amador... Não vai mudar praticamente nada e ele não precisa ficar gastando com aquilo. Mas tem gente que gosta por ver algo diferente
Quer falar assim, eu vi o atleta lá tomando esses dias, eu quero tomar também. Beleza, tá tudo bem. Pô, se o Blomfeld mascar qualquer coisa nessa Olimpíada, essa coisa vai triplicar o preço, né? Assim, qualquer coisa, ele vende o que ele quiser hoje, né? E aí as empresas, elas enxergam dessa forma, né? Sim. Então elas veem um atleta potencial, que tem a parte midiática importante, e coloquem isso para poder vender o produto delas. Enfim, mas a cafeína em si é um excelente suplemento. É absurdamente o quanto ela traz resposta, traz performance. E pensando no que a cafeína em si, exatamente no que ela atua. Ela é um antagonista da adenosina, né? O que gera fadiga pra gente até no final do dia. Então ela aumenta o estado de alerta, diminui a fadiga, enfim. Pensando na cafeína, a gente tem que colocar pelo menos 1 hora antes. Então, independente do que for, café ou a cápsula em si, ou se essa pessoa já é um tomador de café, muita gente pergunta, eu sou resistente à cafeína? Não, eles fizeram estudos comparando pessoas que tomavam habitualmente e pessoas que não tomavam, e elas viram que a resposta, isso lógico, existem metabolizadores lentos, rápidos, enfim, são outra coisa que a gente tem que levar em conta, mas eles comparando essas duas populações, eles viram que fazia sim. Seria positivo para que esses atletas que tomavam já café durante o dia a dia suplementarem a cafeína em si, pré-treino. Vamos falar exatamente no intuito desse suplemento. Então, é legal a gente colocar para esses atletas café antes do exercício. Talvez a quantidade de café que eu preciso colocar para ele tomar para atingir a dose de cafeína seja muito alta. Então, será que ele vai ficar um pouco com a barriga cheia por tomar 3, 4 xícaras de café para eu atingir a dose exata? Mas tem gente que gosta, tem gente que sente bem, mais uma vez individualizando. Pô, eu sou um desses. Cara, toma 4 cafés expressos. Pô, feliz, assim. Obrigado, assim, é disso que eu gosto, assim, você me deixa feliz desse jeito. Inclusive, já devo ter tomado muito mais que isso. Então, é exatamente esse o ponto. E eu procuro entender o que esse atleta, essa pessoa quer para a vida dela em si. Eu treino à noite. É interessante eu colocar cafeína? Essa é a minha próxima pergunta. Vai afetar o sono. Então, eu tento entender o dia a dia dela. Eu falo que eu sei exatamente o que essa pessoa faz, que horas que ela acorda, que horas que ela vai para o trabalho, onde ela vai almoçar. Então, é entender exatamente, você desabafa comigo como é que é o seu dia. Para eu saber, ou ele sai, tá talvez numa reunião e vai sair direto pro treino, que horas que eu vou tomar cafeína? Adianta eu tomar na hora que eu tô dentro da água? Vou entrar na água, vou tomar cafeína? Entendeu? Então, talvez não faz sentido se você vai fazer 1 hora de esporte até você metabolizar essa cafeína, enfim. Às vezes ela vai bater, você já terminou já acabou o treino. Você tá tomando banho em casa, né? Exato, e aí você não vai dormir. Não fez efeito positivo pro treino e vai atrapalhar o sono. Poxa, tá tudo errado. Então, a prescrição de suplemento, a gente tem que deixar bem claro que ela tem que ser muito bem pensada, né? Igual uma prescrição, eu falo, cara, suplemento e medicação tá na mesma lista para mim. Eu não posso diferenciar uma coisa da outra. Se eu diferencio... Não pode ter. Suplemento é uma substância que você está pondo para dentro do seu corpo, igual uma medicação está entrando para dentro do seu corpo. Não tem essa subsegmentação das duas. Eu acho que é uma coisa que torna alguns suplementos potencialmente deletérios mais bem-vindos e torna medicação uma coisa que às vezes é benéfica e a pessoa acha que é tóxico, né? Então, não sei se você costuma fazer a mesma coisa, mas eu escrevo medicações de uso contínuo e suplementos no prontuário. Assim, uma coisa que eu faço sempre questão de pôr para a pessoa entender que é uma substância que ela está pondo dentro do corpo que tem todos os efeitos potencialmente benéficos e potencialmente efeito deletério, né? O suplemento pode ter efeito deletério dependendo se você tomar ele errado, né? Até que horas você põe cafeína no dia aí? Até 4 horas da tarde, no máximo. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Eu acredito que a partir desse momento você já tem interferência no sono. Entendi. Esse é o principal. E falando sobre isso que você falou sobre suplementação, 2 pontos muito importantes. Primeiro, a gente tem que fazer como se fosse um fluxograma, uma estratificação. Primeiramente, o que o paciente espera com aquele suplemento? Segundo, esse suplemento faz parte de todo esse arsenal que tenha nível de evidência forte para melhorar a performance e não tenha efeito negativo no corpo? É um ponto super importante. Outro ponto, pensando em alta performance, atleta competitivo, entra no doping, é algo que a gente tem que pontuar muito bem, porque o atleta, ele em si, responde a qualquer coisa que entra no corpo dele.
Chama responsabilidade estrita. Então, mas o fulaninho me passou. Eu não sabia. Não, você tem que saber de tudo. Então, se esse cara for lá para o antidoping, qualquer coisa que ele tá coisa é responsabilidade dele. Responsabilidade dele. E hoje em dia, médicos e profissionais da saúde também levam punições relacionadas ao esporte. Então, se um atleta meu for pego e comprovado que eu prescrevi aquilo para ele, eu fico fora, não posso me associar a nenhum outro atleta profissional, não posso nem atender dentro do consultório. É proibido. Mesmo? Você não pode atender com atleta profissional? Não posso. Então, exemplo, você foi lá, cara, vou passar um Deposteron pro cara ali, e o cara cai no antidoping. Se um outro atleta vem conversar comigo e vira meu paciente e alguém, entre aspas, dedura ele, faz uma denúncia, ele é considerado doping por associação. Os dois são, então... Exatamente. Você não pode se associar... Por exemplo, o treinador de um cara que foi pego no doping também teve parceria, enfim, foi ele que aplicou, por exemplo, e ele foi pego, ele está afastado. Ele não pode treinar ninguém mais. Então, todas as pessoas... O tempo de afastamento ele não pode participar. Exatamente. Todas as pessoas que estão envolvidas são pegas no doping também. Nos últimos anos, no Letap, por aqui, até fizeram no amador uns antidoping aí também, né? Inclusive, um pessoal caiu. Nesses casos também, isso acontece? É que dentro do amador... Se você se associa a pessoas amadoras, talvez fica mais difícil de ser pego. Você concorda que tem muito menos, como é que fala, de provas de antidoping nesses atletas? Então, ninguém vai ficar muito em cima. Porém, dentro da teoria, sim. Dentro da teoria, sim. Se eu fui pego com um amador no doping e me comprovaram e eu fui julgado, eu não posso atender profissional, não posso atender amador, não posso atender ninguém. Entendi. Então, o esporte ele é muito claro. O Código Mundial de Antidopagem ele é muito claro com relação às regras. Existem, se eu não me engano, 10 ou 12 formas de ser pego no doping. Não é só identificando a substância ali dentro do sangue. Não é só identificar. Se você portar a substância, se você hesitar, eu tive a ideia de fazer e não fiz, mas teve uma denúncia, é pego. Entendi. Então, você foi lá, comprou o negócio, tem na sua casa, você nunca pôs para dentro de você. Nunca pôs. É exatamente isso. Então, o atleta ele tem que saber de tudo isso. E o nosso caráter dentro da medicina esportiva, muitas vezes, é caráter informativo. E eu entrego para os atletas, dentro dos lugares que eu trabalhei, na seleção de basquete ou no futebol, eu sempre dei aula sobre doping para que eles criassem uma cultura de que o controle de doping é rigoroso. E o atleta tem que tomar muito cuidado. Muito. Até às vezes ele vai no pronto-socorro, ele tem que perguntar para o médico do pronto-socorro. E, doutor, isso não é doping, né? Assim, esses dias o cara estava no hospital atendendo, um colega meu bateu do lado e falou assim, Silvio, estou prescrevendo isso para o paciente. Atleta profissional de canoagem. Isso aqui pode? Eu falei, isso pode, isso aqui não cai no antidoping. Mas é interessante, às vezes, para quem é médico e tudo, tá com o atleta na frente, vai prescrever o negócio, dá uma olhada se é doping, às vezes ele tem indicação, aí você pode fazer a documentação, né? Conta um pouquinho pra gente o que é essa documentação. Exato. E você falou de algo importante que talvez as pessoas não tenham nem conhecimento, que é o soro fisiológico. Dependendo do período que você tá, se é dentro de competição, você não pode fazer... Você não pode ter acesso, né? Você não pode fazer acesso venoso, você não pode ter mais de 100 ml. Ouviram soroterapias que o pessoal tá fazendo por aí, né? Exatamente, uma soroterapia. Colocar... Mas vitamina não é doping, calma, mas o soro em si é. Sim. Então tem que ser muito claro. E dentro dessa condição... Você não pode ter marca de acesso, né? Também, né? Também, porque é indireto, né? É sinal indireto. Não sei se você já viu, dizem que no Tour de France no passado, eles chegaram a fazer transfusão pelo plexo hemorroidário, né? Não sei se, eles inventam moda, né? Os caras jeito de não ser pego. Pô, tá doido, o que é isso? Enquanto existir controle de dopagem, vai existir doping. E eles vão, a busca é novos lugares para conseguir fazer diferentes absorções, enfim, novos produtos que vão chegar. É briga de gato e rato. Sim. Sempre vai existir. Mas falando sobre a documentação, existem duas formas, né, da gente pedir a documentação. Uma é caracterizar esse atleta como necessária a medicação, então se tem uma substância que o atleta precisa utilizar, porque senão ele vai ficar pior do que ele é normalmente. Então, por exemplo, um atleta asmático precisa usar a bombinha de broncodilatador. E é doping, dependendo da quantidade. Existe uma quantidade por dia justamente por essas características. Mas, enfim, esse atleta precisa enviar uma AUT, que a gente chama,
que é uma O atleta que manda, então. Exato. Você ajuda ele a preencher, mas Exatamente. ele que tem que enviar. Normalmente é a gente que faz, mas o atleta tem que estar ciente que ele precisa enviar essa medicação e ele pede o auxílio, ele nunca faz sozinho. Porque eu preciso escrever uma história clínica, eu preciso justificar o porquê que ele está usando, e preciso carimbar também. Então é importante que ele esteja junto com a gente para a gente poder fazer. Mas a responsabilidade do envio do atleta, não é do médico. É juntamente, né? Vamos falar que é em conjunto, não dá para falar que é só o atleta que vai fazer isso. Mas normalmente é a gente que faz junto com o atleta para poder ter o resultado positivo. Porque eles investigam se existe alguma outra medicação que não é doping, que ele voltaria para o estado normal. Então, assim, tem que ter justificativas muito plausíveis para que eles aceitam. Por exemplo, o cara torceu o joelho, um cara deu 1 miligrama quilo de corticoide, o outro deu anti-inflamatório não esteroidal. E deu certo. E ficou bem. Então, 1 miligrama quilo às vezes entraria durante a competição como doping. Como doping, exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado com relação ao tipo de patologia que esse atleta tem, ou também a gente tem que pensar se está durante a competição, ele vai competir e eu não enviei essa documentação antes, não foi aprovada. Existe uma retroativa que você solicita para a federação, a gente solicita, e se esse atleta for pego, eu vou entregar para eles a retroativa, mostrando que esse atleta foi para o hospital, precisou fazer 500 ml de soro porque ele desidratou, ele teve uma diarreia, enfim, ou precisou fazer um corticoide, entendeu? Então, são algumas alternativas que hoje em dia eles aceitam, dependendo da medicação. AUT hoje você consegue na internet, né? Consegue. Você procurar AUT ali, você tem o documento. Que eu e aí, depende da competição, ou seja, é uma coisa que o médico precisa saber, é que cada esporte, cada competição tem uma federação associada. Então, você vai solicitar para a federação. Essa retroativa teria que ligar, pedir por e-mail essa AUT para a federação. Ou chegar num pessoal que está um órgão responsável, alguma pessoa que está ali fazendo a chefia médica e falar para ele, olha, eu tive que levar meu atleta ontem para o hospital e eu quero solicitar uma AUT retroativa. Então, essas são as formas da gente conseguir deixar esse atleta dentro do padrão. Porque imagina, você viaja com uma equipe, se alguém passar mal, você vai levar pronto-socorro, a chance de você receber algo mais do que 100 ml é altíssima. 100%. Né? Assim, é praticamente impossível você não colocar. Só se você deixar dipirona 2 gramas em bolos e acabou. Né? Mas assim, para fazer dipirona 2 gramas, você não leva o paciente pronto-socorro. Né? Então, assim, não faria tanto sentido. Mas isso é interessante. Então, tomar muito cuidado. Às vezes tem muita gente que pega um time para tocar, peguei o plantão, vou fazer o time aqui e tudo. Você tem que avaliar seu atleta e tudo. Mas o cara vai perder a carreira dele. Não é tão simples. Não é tão simples. Ainda mais pensando, talvez, em alguns clubes que não tenham tanta condição e são testados frequentemente. O atleta não tem o conhecimento do que ele toma. Então, é necessário você perguntar o que você toma no dia a dia, o quanto você toma. É para ajudar ele. E conta pra gente medicações habituais que vão cair no doping aí, que as pessoas Várias. tomarem. Então, Tilenol Sinus, eu acho que é uma das campeãs, tá? Que cai no doping, tem que tomar muito cuidado. Corticoide. Então, corticoide, existem vários tipos de vias que não são doping, tá? Principalmente as vias sem ser acesso venoso, intramuscular, oral. Então, tem oftalmológica, enfim, várias outras. O corticoide sistêmico cai no doping. Sistêmico não cai sistêmico no doping. não vai cair nesses, mas às vezes vale a pena tomar cuidado, né? Exatamente, esse é o ponto que eu gosto de tocar. Tem o super absorvedor ali. É melhor não tomar. É melhor não tomar. Eu não acredito muito que, essa via é tranquila, como é que eu vou justificar depois que foi através dessa via? Se uma beta-metazona ali caiu, circulou, tirou dor de cabeça, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre essas informações. Mas campeãs são Tilenol, eu gosto de falar de Tilenol Sinus, porque todo mundo fala, não, mas é Tilenol. Mas eu gosto de pontuar. Mas corticoide, broncodilatador também é importante a gente comentar. Deixa eu pensar. Mas eu acho que esses são os principais. Principalmente e maconha, né? Vamos pensar na cannabis em si. O CBD hoje é exceção, porém o CBD isolado, tá? Existem vários outros canabinoides que são considerados doping. O Benegrip ou Doril tem alguma coisa também, né? Sim. É a mesma coisa do Tilenol Sinus. Que tem que tomar muito cuidado. É a mesma ideia, Então, a analgesia para atleta dá o simplesão, né? Dipirona, paracetamol sem mais simples, nada, não inventa moda nada. e tudo. Que é mais fácil para dar. Anti-inflamatório pode, né? Pode. Anti-inflamatório convencional, não esteroidal, exato. que não é corticoide, dá para deixar também para esse paciente. Legal. E me conta uma coisa. Hoje não dá para não falar sobre doping para falar sobre medicina esportiva, né?
Cada vez mais a utilização de doping aumenta muito. E eu sempre pergunto para quem faz medicina do esporte, você acha que isso altera a sua profissão? Assim, você acha que você concorda com esse cara hoje? Não. Né? Sua área de atuação, alguma coisa sobrepõe com esse cara? Silvio, é uma coisa que eu tenho segurança para te falar. Eu não tenho medo e não procuro concorrer com essas pessoas porque eu acredito muito nos meus valores. Eu acredito que por ter nascido no interior, a gente tem isso muito enraizado, né? Os valores que meus pais me passaram e os valores dentro da minha característica familiar e os valores de doping, eles são muito parecidos. Então, você não passar por cima de ninguém através de uma medicação que você está utilizando, ser contra uma ética do esporte, porque o esporte, para mim, molda caráter. E se você está competindo, você parte do pressuposto que você está sendo justo, né? Exato. Porque senão você consegue ser desonesto em qualquer outra coisa. Ah, mas é amador. Cara, é amador, mas você estava competindo, senão você corria sozinho, não é? Assim, É não sei como é que você vê exatamente isso, isso. mas eu não Eu gosto. vejo da mesma também. forma. E o outro terceiro ponto, que aí entra na medicina, não fazer mal. O quanto isso é deletério para a saúde da pessoa. Ah, mas agora ela vai ser campeã do mundo. Mas e se ela morrer daqui a um ano? Sob qual preço, né? E aí eu te trago uma... Eu acho que nem foi um estudo, tá? Foi uma pesquisa que eles fizeram com 200 atletas, ou em torno de 200 atletas, que falaram para eles: se você tiver certeza que você não vai ser pego no doping, você usaria essa substância para conseguir um título? 100% falaram que sim. 100%. Nova pergunta. Se você utilizar essa substância, não for pego no doping, for campeã e morrer dentro de 5 anos, você utilizaria? 50% falaram que usariam. Para você entender a minha frase, atleta, alto rendimento não é saúde. Porque eles querem levar o corpo deles ao extremo, independente do que aconteça. Você acha que o antidoping é uma forma de talvez manter o esporte no mínimo de saúde? Com certeza. O fato de existir o antidoping? Com certeza. Eu também me preocupei muito com essa história das Olimpíadas do doping. Não sei se você viu essa notícia aí. Porque eu falei, cara, a gente ainda tem o esporte como um símbolo de saúde. Assim, os esportistas são as pessoas que inclusive fazem propagandas de coisas de saúde. Se isso mudar, a gente vai deixar de ter umas melhores ferramentas da humanidade para a saúde das pessoas por causa do doping. Isso me preocupa demais, assim. Porque poucas intervenções na medicina são tão benéficas quanto o exercício físico. Quase nada. Nada, para falar assim. Talvez Também dormir. acho. Dormir... Mas ainda assim o exercício é mais importante. Assim, eu não consigo ver coisas que... óbvio, a gente vai ver quanto maior o VO2 de uma pessoa, mais tempo ela vive. Ninguém consegue VO2 dando de graça. Você tem que conquistar treinando. Ou seja, você treinar, possivelmente, é muito plausível que você viva mais tempo. E, ao mesmo tempo, se você coloca o doping na jogada, é muito possível que isso se inverta. Que esses caras comecem a falecer mais cedo. A mortalidade desses caras da utilização de doping, quando o melhor estudo que a gente tem é de 3 vezes maior do que a população em geral. Não é 3 vezes maior população em geral, considerando sedentários, tabagistas, não. Então, assim, poxa, será que... Eu acho que o antidoping ele tem uma função muito importante de tornar o jogo justo e... Imagina, sei lá, você é um menino de 15 anos de idade e você sabe que a única forma de você ser campeão é se dopando. Seu pai vai deixar você treinar? Não vai. Cara, não. Sua mãe vai deixar você treinar? Não, sai disso, larga disso. Isso não... ninguém vai querer que você faça isso, porque isso é a única forma, é o único jeito. Então eu tenho muito medo disso. A gente sempre está combatendo isso em diversos cenários, porque eu acho que isso é... Morro de medo, Vitor, assim, morro de medo mesmo. Ainda bem que você me falou isso, porque eu acho que a gente pode estar conversando... A gente está conversando sobre um problema de saúde pública, mas se a gente der um passo do lado para o esporte competitivo e isso ficar banalizado no esporte competitivo, a gente está no sauna. Você acredita que a maioria dos atletas olímpicos utilizam, assim? Sendo bem sincero. Sendo bem sincero, tem uma frase de um professor nosso também, que ele falava assim: entre os 10 maiores atletas, todos eles usam.
Só que os outros também usam? Usam. Só que eles são melhores. Uhum. Então, tá todo mundo usando, só que é pangaré os outros. Só que, ao mesmo tempo, eu não acredito que seja assim, tá? Eu acho que ainda existem pessoas sérias, que têm seus valores, e eu prefiro acreditar nisso, porque para mim o esporte ele molda muito caráter e ele passa dentro de uma população geral uma Copa do Mundo para uma guerra. Uhum. Então, se você consegue, através de um esporte, trazer saúde, alegria para uma população, só que ao mesmo tempo tá obscuro esse mundo, eu acho que é muito triste a gente Sim. pensar. Eu prefiro muitas vezes ser até um pouco ingênuo, sabe? De que as coisas não aconteçam com esses atletas super de elite, ultra elite, que são os 10 melhores do mundo, porque eu acho que ainda existe, vamos falar, beleza no mundo. Eu tenho essa percepção de pureza também. Eu acho que tem realmente gente que é talentosa, dedicada, bem treinada e tudo. E às vezes eu me sinto incomodado com as pessoas culpando o sucesso delas por isso. Se for parar pra pensar, são caras que são extremamente testados e tudo. Você tem doping retroativo, né? Teve a história da tetahidrogestrinona, que teve no começo dos anos 2000 lá, que teve um doping, pegou no retroativo. E muita gente acabou, até hoje não é pega, que foi cara que, tipo assim, ganhou nos anos 2000 e nada foi achado neles, né? E você não teve nenhuma evidência para falar, apesar dos caras serem extremamente testados. Muito testados neles, exageradamente testados. Eles não conseguiam fugir dessa coisa, né? Teria que ser óbvio, a gente vê o próprio documentário, você bem citou do Ícaro lá e tudo. Mas outra coisa que me chama a atenção, que eu acho que possivelmente, que sempre que tem um escândalo de doping de alguma coisa, muitos dos atletas profissionais ficam indignados. Assim, eles ficam bravos, eles se posicionam. Eu acho que seria de uma frieza e de hipocrisia muito grande, né? Assim, Concordo. não sei se você viu que teve a questão chinesa agora, inclusive eles foram com trimetazidina, que é uma droga para o coração, né? Que eles caiu um escândalo de doping, os americanos ficaram indignados com isso, assim, ficaram indignados mesmo. Eu não sei, eu tenho uma esperança que o esporte olímpico ainda haja uma pureza nesse cenário. Eu também acho. E algo muito interessante que você falou é você fazer o controle do doping até retroativo, porque a partir do momento que você faz a coleta de sangue e de urina no controle de dopagem, existe uma amostra que fica guardada, se eu não me engano, por 10 anos. Então, se alguma substância é descoberta, eles vão testar essa amostra. Essa mesma amostra. Elas vão retestar essa amostra. Então, isso é muito tranquilo da gente falar, ó, essa substância aqui fulano não tomou naquela época, mesmo que seja 8 anos atrás. Então, isso te traz uma tranquilidade. E só uma outra coisa que eu lembrei e que eu tava vendo agora, vindo pra cá até, eu vi uma frase do Tom Brady, não sei se você viu o que ele falou esses últimos tempos, que ele falou que o esporte é difícil como a vida, que ele aprendeu todos os dias ele precisa acordar, treinar, volta para casa cheio de dor, dorme enquanto os amigos dele estão na balada aproveitando, no outro dia ele acorda para fazer tudo de novo e tentar ser melhor. Isso na melhor fase da vida dele. Então ele deixa a mensagem: deixem os seus filhos treinarem, deixem os seus filhos fazerem esporte, porque isso não é só pensando em carreira, é para a vida. Então, se eu pudesse encapsular algo, seria a pílula do exercício. Eu tenho certeza que salvaria muitas das condições que a gente tem hoje em dia. Sim. Eu acho que só metabolicamente custaria R$5.000. Eu juro, eu parei pra fazer as contas assim. Falei assim, cara, o efeito só metabólico, não vou falar do efeito neuropsicológico nem nada, possivelmente você teria um comprimido de R$5.000 por mês, assim. Facilmente. Sem brincadeira, assim. Eu acho que custaria o efeito antipertensivo, o sistema nervoso central, eu acho que teria todo esse benefício ali do exercício. Inclusive, a gente tem, não sei se chegou a ver, teve um estudo recente que eles avaliavam o VO2 dos adolescentes e avaliavam prospectivamente 30, 40 anos depois, e o cara, ele tinha menor afastamento laboral e maior capacidade de trabalho pelo fato de ter VO2 mais alto na adolescência, né? Eu não sei se você vê isso, mas assim, muitas das pessoas que treinaram o esporte comigo durante a vida, em qualquer cenário, fosse no ensino médio, fosse no clube, na faculdade,
São pessoas que souberam lidar legal com a carreira, né? Assim, eu acho que foi uma coisa legal disso. Não sei se você vê seus colegas de futebol e tudo, seus colegas de faculdade que jogavam com você e tudo, né? Silvio, trazendo para até antes disso, não colegas de faculdade, de escola, mas crianças. Crianças mais ativas tendem a ter menos ansiedade, ser melhores profissionais, ter menos patologias, isso a gente sabe diretamente. Então, o que a mãe faz durante a gestação interfere no que essa criança vai ser, o que vai ser um jovem, e até dentro de crescimento e desenvolvimento. Eu lembro que meu pai tinha uma frase que eu não entendia muito bem, e ele falava: quem faz esporte cresce mais. Se você colocar fisiologicamente, talvez muitas coisas não façam sentido, mas o desenvolvimento muscular, o desenvolvimento neuromotor, isso tudo tem relação. E é difícil correr atrás depois, né? Exato. Então você pega um cara que jogou tênis dos 10 aos 18 anos, ele possivelmente vai ser muito melhor de tênis durante a vida do que qualquer outra pessoa que jogue 8 anos. Sem dúvida. Você se desenvolver durante o esporte parece ser interessante, né? Eu acho isso bizarro, porque assim, às vezes eu fico 3 anos sem nadar, pelo fato de eu ter nadado a vida inteira, eu vou estar minha natação vai ser melhor que 99% das pessoas. Isso não se aplica para corrida, por exemplo. Se eu ficar 3 anos sem correr... Meu amigo, eu não corro 100 metros, assim. Eu não consigo dar 2 passos. Minha perna já vai doer. Mas como foi algo da minha formação, eu acho que isso é legal demais. É uma coisa que você carrega para a vida inteira, né? Parece que você é formado junto, né? Misturou ali na hora que estava te formando, tá dentro de você. Você não consegue meio que jogar isso de lado. É crescimento e desenvolvimento. Eu acho isso uma coisa legal. Inclusive, eu tento estimular esses pacientes do consultório. Se você tem um esporte de base, para utilizá-lo. Ah, não, eu fiz dança na minha adolescência. A gente tem que fazer dança. A gente tem que pôr dança no seu dia a dia. Você consegue gastar caloria com isso, você consegue fazer seu mundo girar. Então, acho que acaba sendo uma coisa interessante. Vitor, tive uma aula aqui hoje de medicina do esporte, que bom. Então, esse aqui, daqui um dia eu vou ver se eu vendo esse podcast, pelo amor de Deus, tá vendo muita gente legal. Aqui, deixa eu te perguntar. Antes da gente finalizar, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas dicas, e as 2 dicas que nunca são planejadas qual dica você daria para uma pessoa normal, que você não conhece, mas uma dica de saúde para essa pessoa, e qual dica você daria para um estudante de medicina ou um médico no começo de carreira? Tá. Pensando na parte esportiva. De qualquer coisa. De qualquer coisa na vida? Pode falar assim, cara, coma chocolate branco, assim, tá. Não pode ser qualquer coisa. Boa. Pensando numa pessoa normal, tá? Uma pessoa... Eu vou voltar para a frase do Tom Brady. Faça esporte. Principalmente se você gosta, tem um espírito competitivo, isso para mim molda caráter. Isso vai te fazer uma pessoa melhor, vai te fazer um marido melhor, vai te fazer um filho melhor, vai te fazer um profissional melhor. Isso para mim não tem preço. Não tem preço quanto o esporte consegue trazer benefícios para a sua saúde mental, para a sua saúde física. Enfim, mais uma vez voltando à pílula do exercício, tá? Agora, para uma pessoa que está fazendo faculdade de medicina ou que pensa em fazer alguma residência, eu acredito muito ainda na residência e na especialização. Eu acho que você pular caminhos não é a melhor escolha. E quando você decide estar ao lado de pessoas que você se inspira, isso te eleva num nível que talvez você não conseguiria sozinho. Então, a maneira de você crescer na vida é estar ao lado de pessoas excepcionais ao seu lado. Eu, na minha vida, voltando à minha história, de ser um capitão, de gostar de estar no time, jogando futebol, eu nunca fui o melhor, mas eu sempre quis estar do lado dos melhores. E a partir do momento que eu estive do lado dos melhores, as pessoas me enxergaram como uma pessoa melhor. Então, você ter pessoas que pensam como você, que têm valores admiráveis e que te inspiram de várias formas, eu acho que esse é o ponto-chave da vida. Sozinho a gente chega a lugar nenhum. Você já teve uma experiência de chegar na residência, alguém falar sobre um assunto e você falar assim, cara, esse cara é muito melhor do que eu. E você ficar indignado com isso, assim... Posso citar um nome? Pode. Claro. Matheus, que faz comigo o podcast. Eu tenho muita clareza que ele me elevou a um nível que talvez eu não chegaria sozinho. Matheus, várias vezes, ele era meu R-,
E muitas vezes ele me chegou com perguntas que eu não sabia. E ele já tinha a resposta. Uhum. Então, isso me fazia olhar para mim mesmo e falar, você tem fragilidades, não é porque você está na frente dele que necessariamente você precisa ser melhor do que ele. E a partir do momento que eu comecei a entender, ele me puxou. Então, eu queria trazer coisas novas e ele trouxe coisas novas e isso me fez crescer cada dia mais. E a partir do momento que eu tive a minha ideia de criar o podcast, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Matheus. Legal. Justamente por essa troca. Porque eu queria estar do lado do melhor que eu tinha ao meu lado. Legal. Então, ele é uma pessoa que eu acho que tem esse desenvolvimento de fala, e aí a gente puxa características, fala assim, eu acho que daria muito bem. Então, na minha vida hoje, até estando dentro da residência, estando como preceptor, R1 chega para mim, residente do primeiro ano, chega perguntando coisas para mim que talvez eu não sei. Que eu preciso estudar, que saiu e eu não vi na mídia, e isso me impulsiona. Então, estar nesse meio acadêmico, muitas vezes, me estimula a estar sempre em atividade. Porque talvez se eu estivesse no meu consultório, não teria muita gente me puxando. Com o paciente, talvez ele não tenha tanto conhecimento aprofundado, eu seria... E você corrobora os seus vícios também, Exato. né? Acho que é muito bom você estar em grandes centros, pelo menos um contato por semana, assim, e tudo. Primeiro, por contemplação de ignorância, eu acho que isso é um dado importantíssimo. Quanto mais você contempla que você não sabe alguma coisa, mais você quer querer ler. Toda semana eu falo assim, eu não sabia sobre isso, ou eu esqueci isso, ou essa pessoa do meu lado sabe mais disso do que eu. Isso até hoje, assim, até hoje. Eu acho que é um dos grandes valores de estar nos lugares onde a gente está, e hoje eu falo assim, cara, que legal que a gente está nesses lugares. E eu, durante a minha formação inteira, eu tive essa mesma impressão. Eu falei, cara, que legal, esse cara manja pra caramba disso, e isso pra mim é novo. Assim, e o cara, não é tipo só novidade pra ele tá lidando com isso o dia inteiro. Assim, é uma coisa que eu mal entendi. Então, acho que a residência é um local legal que ela une essas pessoas. Se une, talvez, boas pessoas que têm um interesse em comum de entendimento e você consegue juntar com isso. Interessante, você não foi a primeira pessoa a falar sobre fazer residência aqui nessa pergunta. Então, esse é um dado extremamente rico, interessante e valoroso. Como é que a gente acha na internet, nas redes sociais? Adorei você, quero marcar consulta. Como é que a gente faz isso? Legal. Minha rede social pessoal é @Victor_Brito. E a parte profissional tem lá na bio do Instagram, tem como acessar o link, mas eu hoje em dia atendo no Espaço Einstein, que é um espaço de esporte e reabilitação. Legal. Então, dentro do Espaço Einstein, vocês podem me encontrar lá também. E tem o Movimentcast, que é um podcast meu e do Matheus, que é bem legal a proposta. Que é muito legal. Peço que vocês assistam lá. Da mesma casa, né? Exatamente, a mesma casa. Temos o Amaury junto com a gente. E tem um episódio com o Silvio. Peço que vocês vejam também. Que Assistam a gente lá. Foi, top 3, sem modéstias, né, Silvio? E é @Movimentcast no Instagram também, no Spotify e no YouTube. Legal. É isso daí. Legal. Beleza? Obrigado pela aula que eu tive hoje. Muito obrigado, como sempre. Acho que é bom, o que eu sempre falo, até falo em off aqui, o legal de ter um podcast que eu consigo ter tempo para perguntar para você várias coisas que eu tenho interesse em saber, sem a gente ser interrompido por nada e tudo mais. Então, foi bem legal. E eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Silvio. Pessoal, muito obrigado mesmo, de coração. Espero que tenha contribuído aí. Pô, que aula. Até o Amaury tá prestando atenção aqui agora com a gente hoje. Pô. O Amaury tá fascinado por você aqui. Não prestou atenção em nenhuma igual a sua, viu? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o podcast é uma excelente oportunidade para você ouvir quando está fazendo exercício físico. Além disso, só reforçar a nossa comunidade cientificamente saudável. Está sempre disponível no link da nossa bio, lá no nosso @Dr. Silvio Paulo Júnior. E não esqueçam de seguir o nosso Instagram do podcast O Caminho, tá bom? Sucesso para vocês, excelente semana, fim de semana, independente da época da semana que vocês estão, e se cuidem, juízo.